Louvado seja Deus pelo privilégio de compartilharmos a palavra nessa manhã. Abra sua Bíblia, irmão. Deixa a sua Bíblia aberta. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Nós estamos em uma série de sermões, olhando especificamente para o Evangelho de Jesus, segundo nos relatou Mateus. No domingo próximo passado, o nosso irmão reverendo Daniel abriu a série olhando para o capítulo 1 e hoje nós damos continuidade olhando para o capítulo 2. E isto deve gerar para nós uma disciplina de leitura da palavra, no sentido de que, para o domingo que vem, durante a semana, você tem que ler e meditar no capítulo. Essa é a ideia. Nós estivemos pesquisando as regras que são necessárias para que, se a rainha da Inglaterra e a família real nos chamarem para um almoço, o que nós devemos fazer em um almoço à mesa com a família real. A fé é grande, então nós perspectivamos isto. Haverá o dia em que a rainha da Inglaterra nos chamará para um almoço em família e fui pesquisar o que era necessário para que eu, pastor da catedral, fizesse à mesa junto à família real. Estive pesquisando o que falou um ex-mordomo da família real e algumas orientações nos foram dadas. Primeiro, o guardanapo, obviamente, deve estar ao colo. E ele só vai à mesa depois que eu concluir toda a refeição. Caso eu tenha necessidade de sair da mesa, eu só posso fazer isso depois que o prato principal for servido. A postura à mesa é a prioridade para a coluna ereta, de modo que eu não me incline minimamente à mesa. Os meus joelhos devem estar juntos e nunca com as pernas esticadas. E por fim, o que me deixou mais surpreso é que quem determina o tempo do almoço é a maior autoridade presente. Quando esta pessoa cruza os talheres, coloca o talher, coloca os talheres nos pratos e coloca o guardanapo sobre a mesa, esteja eu onde estiver no meu almoço, eu tenho que parar. As conversas não podem ser cruzadas. As conversas são laterais, em um tom sempre mais baixo que a conversa principal, porque a conversa principal será conduzida pela maior autoridade que vai estar à cabeceira e ela vai se dirigir primeiro às pessoas à direita. Quando ela se sentir satisfeita com os diálogos estabelecidos à direita, ela então se volta para aqueles que estarão à sua esquerda e começa a conversar com eles. Nesse tempo, você pode até falar com outras pessoas, mas num tom sempre mais baixo e sempre lateralmente. Você acha que está bom? A gente só pode se sentar depois que a principal autoridade se sentar, e só pode se levantar depois que essa autoridade se levantar. E se ela se levantar, ninguém pode ficar sentado. Se você é um daqueles irmãos que come bem devagar, imagine você. Mas essas regras precisam ser cumpridas em razão de serem reis e rainhas, príncipes e princesas, dignos de todo cuidado, de todo respeito, de todo zelo por parte dos servos. O texto que lemos então narra o momento em que reis, em que pessoas que tinham muitos bens, sábios, vieram de longe para o encontro com o Rei dos Reis.
É interessante nós pensarmos sobre isso, porque existem algumas falácias sociais a respeito desta cena. Uma das principais afirmações equivocadas desta cena é que eram 3 reis. E é engraçado como algumas pessoas conseguem até dar nome a estes reis. É o Melquior, é o Gaspar e o Baltazar. Isso não está na Bíblia, irmãos. Nem que são 3 reis. Se pressupõe que são 3 reis, porque são 3 presentes. O que se sabe na palavra de Deus é que eram sábios que vieram do Oriente e que eram donos de posses para oferecer presentes, representando os seus próprios países. E é interessantíssimo o fato de que eles chegam e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. Isso é trovão, porque existem irmãos se olhando como que dizendo: que barulho é esse? Isso acontece, já aconteceu no mundo muitas outras vezes, talvez não com tanta frequência assim, mas nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Então, como estávamos a dizer, antes dos trovões nos atrapalharem, estes homens vêm à presença do Senhor, do Rei Jesus, e perguntam: onde está o rei-nascido rei dos judeus? Estava pensando sobre isso. É interessantíssimo saber que eles não perguntam: existe alguma criança recém-nascida? Existe algum rei recém-nascido? Não, eles perguntam com convicção: onde ele está? Nós sabemos, porque viemos seguindo a estrela e ela parou aqui, ele nasceu. Isso deixa o coração do rei Herodes bastante aflito, porque, aliás, que outro rei há senão eu mesmo, Herodes? Eu sou um Deus rei, eu sou a encarnação de um rei, e sou a encarnação de um Deus, não existe outro. Portanto, ele chama escribas e chama sacerdotes e pergunta: que história é essa? E aí eles falam, como disse o profeta, e esses sacerdotes falam aquilo que estava escrito lá no profeta Miqueias. Anuncia a palavra, e eles regressam depois de haver adorado por um outro caminho. Nós queremos conversar com os irmãos, nós acabamos de descobrir que não são trovões, fiquem em paz. Eu acho que é o sub, uma caixa aqui da frente. Eu estava preocupado com o tamanho da chuva que estava a vir, porque se os trovões estavam desse jeito, a chuva viria grande. Mas louvado seja Deus, é apenas um barulho de uma das caixas. Essas coisas funcionam por vontade própria. E desta forma eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã a respeito da mesma necessidade que tiveram estes sábios do Oriente, a necessidade de estar na presença de Jesus. Porque eu e você devemos ter essa necessidade, a necessidade de estar na presença do Senhor. Veja, eu não estou falando da necessidade de estar na igreja, embora aqui seja um lugar de adoração a este Senhor. Estou falando de ter uma vida na presença dEle, de buscar a presença dEle, de não se satisfazer em outros lugares que não a presença dEle. E nós vamos olhar para este texto e vamos aprender características, aspectos, lições a respeito daqueles que querem estar na presença de Jesus. Lições para aqueles que querem estar na presença de Jesus. Como
Como falei, não feche sua Bíblia, nós vamos olhar para ela. A primeira pergunta que esses sábios fazem se encontra no verso 2, e eles dizem assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Irmãos, vejam bem, a primeira lição que eu aprendo olhando para esse texto a respeito de desejar estar na presença de Jesus é que este é necessariamente um caminho de fé. Esta é a primeira reflexão. Estar na presença de Jesus é um convite a caminhar pela fé. Estes sábios vieram do Oriente, um caminho longo, uma jornada longa, apenas orientados por uma estrela, apenas orientados pela certeza daquilo que não viam. Porque, aliás, eles não tinham visto o recém-nascido rei dos judeus. Eles caminharam numa estrada de fé. E o seu propósito era encontrar este rei dos judeus. O seu propósito era estar na presença do rei dos judeus. O seu propósito era estar na presença do Senhor. E eu imagino quantos questionamentos estes homens receberam, pelo menos daqueles que com eles estavam. Como assim caminhar na direção de uma estrela? Não tem o menor sentido. Os estudos astrológicos apontavam para uma nova estrela no seu mapa de astros. E eles creram que aquela era a estrela que anunciava o Senhor Jesus, e eles então caminhavam pela fé, e pessoas perguntavam: que história é essa? Que ausência de lucidez! Assim como devem ter perguntado a Abraão, quando o Senhor o mandou sair da sua terra e da sua parentela para um lugar que o Senhor ainda mostraria. Assim como devem ter questionado a Noé, quando o Senhor o mandou construir a arca. E assim como nos questionam hoje em dia: você é tão inteligente, com mais de uma formação, mestre, doutor, você é tão bem relacionado, você é tão bem financeiramente, acreditando nessas histórias. E o que essas pessoas não entendem é que nós, que fomos encontrados pelo Senhor, caminhamos numa jornada de fé, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o justo viverá por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo em que nós cremos. Nós sabemos e cremos no cuidado do Senhor, nós cremos na sua palavra inerrante, nós cremos nas suas promessas, nós cremos que Ele veio e viveu sem pecado, nós cremos que Ele se ofereceu na cruz, nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus dos mortos, e nós cremos que Ele voltará para buscar a sua igreja. O caminho do Senhor, o caminho do encontro com o Senhor é um caminho de fé. Isso me faz lembrar quando William Carey foi chamado para o seu ministério na Índia. Ele ouviu dizer que havia na Índia milhões de pessoas que não conheciam o Senhor. E William Carey confiou, creu no ide, portanto, e fazei discípulos. E ele falou: é para lá que eu vou. E chegaram para o William Carey e falaram: sente aqui um pouquinho, rapaz. Você é muito jovem. Sente-se aqui que eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus quiser converter os pagãos, Ele vai usar outras pessoas. Ele não precisa da sua ajuda, William. E William Carey foi para a Índia e pregou o Evangelho por 7 anos, sem que nenhuma alma só se convertesse. Mas ainda assim ele creu na vocação, ele creu no seu chamado, e ele creu que o Senhor o convidou a caminhar pela fé, e ele continuou pelos 7 anos pregando na Índia, até que ele viu muitos convertidos, muitas igrejas, e hoje este homem é chamado do pai das missões. Nós somos chamados a caminhar pela fé, irmãos. Querer encontrar o Senhor implica necessariamente crer no seu poder.
crer na sua palavra, crer no seu cuidado, crer no seu amor e viver essa experiência diante do Rei. O Senhor nos chama a uma viagem orientada pela fé. O Senhor nos chama, ainda que os caminhos sejam complexos, ainda que as notícias sejam as piores, ainda que aquilo que desejamos não se materialize diante dos nossos olhos, ainda que as lágrimas marquem a nossa jornada, nós podemos crer que o Senhor que nos chamou para essa jornada está a cuidar de todas as coisas. Onde está o rei nascido, onde está o recém-nascido rei dos judeus? É um convite a caminhar pela fé. Mas em segundo lugar, pressupõe um sacrifício de adoração. O texto nos diz claramente que chegando diante do Senhor, o verso 11 vai dizer que eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram os seus presentes, os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Além de caminharem numa jornada de fé, eles chegando diante do Senhor, eles se humilham e o adoram. Eles eram pessoas de posse. Aliás, ninguém dá ouro se não tiver muitas posses. Eles eram sábios que vinham do Oriente. Eles eram astrólogos, eles se orientavam pelos astros, como era a cultura de muitos povos da época. Eram inteligentes, formados. Mas chegando diante do Rei dos Reis, eles se humilham e entregam seus presentes. Sabe o que isso significa? Que se nós queremos estar na presença do Senhor Jesus, nós devemos estar na presença dEle, numa atitude humilde, de vera adoração. Não há outra forma de nós estarmos diante do Senhor, senão humilhados na sua presença, reconhecendo que Ele é o Rei, que Ele é o dono de todas as coisas, é por isso que Ele recebeu ouro. Ele é o dono, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o imperador, o rei, o monarca. Ele é aquele que conduz todas as coisas e tem todas as coisas na palma das suas mãos, por isso o ouro. O incenso era uma seiva endurecida de uma árvore, que era usada para adorar a um Deus. E ele então recebe este incenso por presente, como que afirmando não apenas o seu reinado, mas também a sua divindade. Nós estamos aqui, irmãos, num culto, e nós estamos diante do Rei dos Reis. Como está a sua postura? Como está o seu coração? Você está preocupado com o que vai falar e com o que vai pensar? Você está preocupado em ouvi-lo naquilo que ele quer dizer? Você está num banquete real, irmãos, nessa manhã. Mas você está diante do Deus dos deuses. Você está diante daquele que é o único digno de ser adorado. Você está diante daquele que foi descrito como santo, 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 e como aquele que recebe da parte dos seres celestiais louvores dia e noite. E a mirra era um perfume aromático, que era por muitas vezes usado para embalsamar mortos. E isso anunciava o sacrifício do Senhor. Aquele que estava ali seria aquele que morreria pelos pecados de muitos. E é por essa razão que há uma necessidade extrema de estarmos humilhados na presença do Senhor, porque Ele é o Rei, porque Ele é o Deus a ser adorado e porque Ele morreu por nós. Se nós queremos estar na presença do Senhor Jesus, há que se ter uma postura de adoração. Há um preço a ser pago, e eu não estou falando de valores, eu não estou falando de recursos, eu estou falando da dedicação de um coração.
Estou falando de um coração rendido ao Senhor e não ao templo. Estou falando de uma vida de devoção e não de um instante de devoção. Estou falando de relacionamentos que agradam e que exaltam o Senhor, e não apenas que são construídos para te fazer feliz. Eu estou falando de uma vida de adoração, uma vida sim, marcada por gestos culticos, pelo erguer das mãos, pelo abrir dos lábios, pelo fechar dos olhos, mas não só disso. Eu não estou falando de uma reverência na casa do Senhor, desprovida de um coração que discerniu onde está. Reverência na casa de Deus, sem discernir diante de quem está, é silêncio só. E embora ele seja importante, ele não é o essencial. Eu falo de um coração que entendeu o que está fazendo aqui diante de quem está. E por isso tem uma postura humilhada, de reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é o Kyrios, o Deus sobre todos, o soberano sobre todos, o imperador sobre todos, que aliás colocará todos os grandes homens da terra de joelhos no dia que Ele voltar. E todos eles hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E nós faremos isto também, e nós faremos isto como antecipando e antecedendo os momentos da nossa convivência eterna com esse Senhor. Em Marcos capítulo 14, a palavra de Deus fala de uma mulher que chegou à presença de Jesus e entendeu exatamente isso. Ela quebra um vaso de um perfume raro, e esse perfume custava 300 denários. Aqueles que estudam essa questão dos recursos da antiguidade, tentando de alguma forma associar por analogia aos recursos desse mundo, ela quebrou um recurso que custava o salário médio de um trabalhador durante todo o ano. Só é capaz de oferecer bens aquele que ofereceu o coração. O maior presente que o Senhor quer de você nessa manhã é o seu coração. É a sua existência. É a sua prioridade. É a sua necessidade primeira. O que o Senhor quer é a sua obediência. Porque se nós queremos estar na presença do Senhor, isso pressupõe uma postura de adoração, que não tem apenas a ver com o louvor da igreja, tem a ver com o fato de termos uma postura de adorá-lo e de exaltá-lo em todas as coisas. Mas em terceiro e último lugar, estar na presença de Jesus é um convite a andar por fé. Pressupõe um sacrifício de adoração. Em terceiro e último lugar, impõe mudanças de rumo. O verso 12 diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É inevitável chegar à presença do Rei dos Reis, caminhar até a sua presença pela fé, adorá-lo humilhado e continuar caminhando nas mesmas estradas. É impossível que alguém que discirna quem é o Senhor Jesus continue vivendo e caminhando da mesma forma. Eles regressaram por um outro caminho. Eles tiveram a sua vida transformada.
A partir daquele momento de adoração, eu tenho certeza de que algo sobrenatural aconteceu na vida deles. Porque é inevitável, eles estavam na presença do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que eles foram prevenidos por divina advertência. Não foi algo que eles resolveram fazer. O Senhor passou a falar com eles, mostrando a eles uma outra estrada, uma outra rota. Irmão, estar na presença de Jesus pressupõe você crer nele, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Pressupõe que você se humilhe em adoração, quebrante seu coração, ofereça sacrifícios de adoração, obediência ao Senhor, um coração quebrantado, prioridade da sua vida, obediência à palavra. Mas pressupõe também aquilo que Paulo elaborou em Coríntios. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o que é isto, pastor? O que é tudo se fez novo? Isso me faz lembrar a oração da paz, que alguns popularmente e equivocadamente chamam de oração de São Francisco. A oração da paz é de um autor anônimo e não de Francisco de Assis. A questão é que no século XX havia um panfleto que de um lado estava uma foto de Francisco de Assis e do outro lado estava a oração da paz. Isso aconteceu na França. E desde então passou-se a associar a foto com o texto. Mas em lugar de dizer oração de São Francisco de Assis, sejamos honestos com a história e a nomeemos com oração da paz. O que é transformação? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é uma expressão de alguém que foi transformado pelo Senhor. Alguém transformado pelo Senhor tem esse tipo de desejo. Alguém transformado pelo Senhor prioriza o Senhor em todas as coisas, quer agradá-lo em todas as coisas, se preocupa em entristecê-lo com qualquer coisa da vida. E a pergunta que eu faço a você é: se você estivesse num almoço com a família real inglesa, você seguiria aqueles protocolos todos? Eu acho que sim. Mas nesta manhã, você está diante de alguém que é muito maior do que qualquer realeza deste mundo. Você está diante de alguém mais poderoso do que qualquer poder desse mundo. Você está diante daquele que não conhece início e nem fim, porque Ele é eterno. Você está diante do Senhor da nossa vida. E não há forma de você estar na presença dEle, senão por fé. Não há possibilidade de você estar na presença dEle sem uma postura humilhada de adoração. E não há possibilidade de estar na presença dEle e continuar caminhando pelas mesmas estradas. Em Jesus, nós temos possibilidade de reescrever a nossa história. Em Jesus, nós temos a possibilidade de sermos transformados pelo poder do Evangelho e abraçarmos um outro tipo de vida. Sermos agora encontrados como aqueles que têm um Senhor e Rei.
um pai cuidadoso e amoroso, e alguém que vive para agradá-lo. E eu gostaria que nessa hora você fechasse seus olhos e você pensasse que o Espírito Santo te convidou nesta manhã para se alimentar junto ao Rei. Porque homens e mulheres, príncipes e princesas, reis e rainhas queriam se alimentar nesta manhã da palavra do Senhor, mas o Senhor chamou você para estar aqui. E eu gostaria que você pensasse se de fato você tem caminhado pela fé, se a sua fé tem fraquejado, se você tem estado cansado de crer, se você continua tendo certeza ou não das coisas que você espera em Deus. E se você está aqui nessa manhã e está ficando fraco na fé, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar por você. Qualquer tipo de inquietação na alma que tem feito a sua vida ficar em dúvida, triste, amém. Deus abençoe. Fique de pé. Mas se você também está aqui e por vezes está na igreja, está no culto, é liderança, é membro da igreja, canta, toca, mas perdeu a perspectiva de diante de quem você está. E você precisa que o Senhor quebrante seu coração e te alinhe nos pensamentos. Eu quero que você se coloque de pé. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, não apenas para uma reunião dominical. Se você precisa ser despertado na sua vida de adoração, de obediência, se coloque de pé. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora, se você precisa ter a sua vida transformada em Jesus Cristo, se você precisa de mudança de rumos, se você precisa de uma nova estrada a seguir, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nessa manhã eu peço que você levante a sua mão. Louvado seja Deus, a salvação na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, você que levantou a sua mão, entregando a sua vida a Jesus nessa manhã. Nós cremos que o Senhor Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, e que isto aconteceu antes mesmo de você nascer, porque foi Ele que te chamou para uma nova vida em Cristo Jesus. Se coloque de pé. E nessa manhã, há alegria no céu, porque pecadores estão arrependidos aqui. Porque Deus tem enviado a esse lugar pessoas para darem o primeiro passo na direção do Senhor, uma vez que ouvem o chamado do próprio Deus. E a igreja vai se colocar de pé. Todos nós. Todos nós. Se você percebeu que alguém ficou de pé do seu lado aí, você vai dar um abraço nessa pessoa aí agora. Você ouviu um barulho do seu lado, abraça ela aí, irmão. Ainda que você não saiba qual foi a razão, dá um abraço nela aí, em nome de Jesus. Diga: é muito bom caminhar com você, irmão. E isso acontece porque o Senhor é a nossa estrela da manhã. É Ele que ressignificou a nossa vida. E é exatamente isto que nós vamos cantar nesta hora. Você tem no encarte do boletim a letra deste lindo cântico, e você vai poder exaltar o nome do Senhor Jesus, cantar que Ele é a sua estrela da manhã, Ele é o Cordeiro Santo que te trouxe a paz. Declare que nas mãos do Senhor está todo vencer, aleluia. Vamos cantar, vamos adorá-lo. Adore com todo o seu coração, irmão, em nome de Jesus.
cantávamos no início, és a nossa estrela. És a nossa estrela. Cante isso ao Senhor. Ele ouve a adoração da igreja. Ó Senhor, te exaltamos. Te exaltamos, ó